Mãe solteira descobre que o chefe milionário é seu pai sumido. O segredo que mudará tudo. Clara sempre soube que a vida não é fácil. Mãe solteira lutando para dar uma vida digna para sua filha na pequena cidade de Aracati. Cada dia é uma batalha. Ela trabalha longas horas em um restaurante local, o Cheiro da Terra, um estabelecimento simples, mas acolhedor. O som das frigideiras chiando e o cheiro da comida se misturando no ar são sua rotina. O exaustivo turno no restaurante deixa marcas visíveis em seu corpo cansado e em sua mente inquieta. Mas Clara não poderia imaginar que tudo mudaria quando Ricardo, um novo e implacável chefe, chegou à cidade. Ele era mágico e intrigante, alto, com um sorriso que derretia corações e uma presença que exigia atenção. Ricardo era o tipo de homem que chamava os olhares e seu jeito de falar, cheio de convicção, deixou os funcionários tanto admirados quanto temerosos. Clara se sentiu atraída por ele de maneira inesperada, cativada pelo charme e pela ambição que exalava. Contudo, sua postura forte e impositiva também deixava um gosto amargo na boca de muitos. A cidade inteira murmurava sobre suas ideias inovadoras para o restaurante, mas Clara não conseguia deixar de sentir uma conexão estranha. À medida que os dias passavam, Clara começou a notar coincidências estranhas sobre a vida de Ricardo. Detalhes de sua infância, de sua história, faziam ecoar algo familiar em seu íntimo. Uma noite, após o turno, Clara ouviu um caso de familiares perdidos. Algo a perturbaria por semanas. Ela decidiu investigar. E se de alguma forma isso estivesse ligado a ela? Intrigada, começou a juntar peças como uma detetive. Mas o que encontrou fez seu coração parar. Um antigo álbum de fotos encontrado na casa da avó revelou um homem que parecia Ricardo. O mesmo olhar, a mesma intensidade. Clara ficou atordoada ao descobrir que ele poderia ser seu pai, o homem que abandonou há anos. Como isso era possível? O mundo pareceu desmoronar ao seu redor. A revelação a balançou até o núcleo. Um nó na garganta que a impedia de respirar. Mas a situação complicou-se ainda mais. A esposa de Ricardo, uma mulher ambiciosa e fria, parecia perceber a tensão entre eles. Clara sentiu o olhar dela como uma adaga, tentando proteger sua posição a todo custo. Em meio a uma relação marcada por intrigas e segredos, o desejo de confrontar a verdade começou a crescer. Assim, em uma noite tensa, Clara decidiu que era hora de agir. Durante um jantar oferecido por Ricardo no Cheiro da Terra, as pedras foram lançadas. Com o coração pulsando descontroladamente, ela olhou nos olhos dele e começou a falar. A sala parecia encolher e todos os olhares se voltaram para eles. Um antigo segredo familiar estava prestes a ser revelado e a tensão era palpável. O que estava em jogo agora ia muito além de um simples reencontro. Clara percebeu que sua identidade estava em risco, assim como o futuro que desejava para sua filha. As palavras começaram a fluir. Mas e se esse jantar se tornasse um divisor de águas? A conversa arrastou-se entre sussurros e gritos silenciosos, deixando Clara à beira da descoberta. Agora, o que ela faria com essa verdade? E que mistérios ainda estariam escondidos sob a superfície? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo. O som dos pratos e risadas ao redor parecia distante. O olhar de Ricardo a atravessava e a pressão dentro dela era insuportável. Com as palmas das mãos suadas, ela tentou encontrar as palavras, mas ainda era tudo tão confuso. Os murmúrios da sala diminuíram enquanto ela se preparava para revelar o que sua intuição a forçava a descobrir. Ricardo, começou, mas antes que pudesse continuar, a voz dela foi cortada por um grito. Era a esposa de Ricardo, Laura. Você está louca? O que pensa que está fazendo? Ela explodiu, os olhos brilhando de raiva e desespero. Clara paralisou, o corpo inteiro de choque. O ambiente parecia se formar em torno daquela explosão. Laura avançou, elegantemente vestida pela fúria. O que interessa a você sobre o passado dele? Você não sabe com quem está lidando. Emma, outra funcionária do restaurante, começou a sussurrar para a pessoa ao lado. Os olhares cúmplices, capturando o drama que se desenrolava. Clara ficou sem palavras, o coração batendo descontroladamente. A verdade prestes a sair de sua boca foi interrompida por um evento inesperado. Um estrondo ecoou aos longe, e a iluminação do restaurante piscou. A atmosfera de confraternização se alterou ao som de uma explosão distante. As janelas vibraram e alguns clientes se levantaram assustados, enquanto a confusão se espalhava pelo cheiro da terra. Clara e Ricardo trocaram um olhar. Cúmplice! Ele pareceu mais preocupado, como se aquilo fosse mais que um susto passageiro. O rosto dele empalideceu e, como um gesto rápido, ele tomou Clara pela mão, puxando-a para o fundo do restaurante. Você precisa entender, Clara. Tem coisas que não posso te contar agora, disse, sua voz tensa. O barulho do exterior aumentou. Gritantes sirenes soavam ao longe, e o clima já tenso se tornava uma tempestade. O que estava acontecendo do lado de fora? Dúvidas começaram a rodear a mente de Clara. Ricardo a olhou como uma mistura de desespero e determinação. Se algum dia quisermos saber a verdade, não podemos ficar aqui. Mas o que está acontecendo? Clara questionou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Todas as suas perguntas voltavam à tona, mas neste momento a interrupção parecia refletir um grande perigo. Laura se aproximou, sua expressão mudando de fúria para preocupação. Ricardo, precisamos sair. Agora! As pessoas estão em pânico na rua! Enquanto Clara seguia sem saber se poderia confiar nele. Uma nova revelação surgiu em sua mente como um raio. O que se passava? Aquele homem que poderia ser seu pai tinha algo mais profundo escondido. Uma sombra pairando sobre ele. A vida que ela desejava para sua filha parecia se desvanecer sob o peso daquela revelação. De repente, um novo som cortou a tensão ensurdecedora. Uma mensagem de emergência ecoou pela sirene, informando sobre uma situação crítica que a cidade enfrentava. Um ataque! Um acidente! O que estava acontecendo? Ninguém sabia.
Mas uma coisa era certa: a vida de todos no cheiro da terra estava prestes a mudar para sempre. Clara olhou nos olhos de Ricardo, buscando uma resposta. Ele hesitou, um suor frio escorrendo pela testa. Clara, a verdade é mais complicada do que você pode imaginar. Dele foi interrompida por uma explosão ainda mais próxima. O chão tremeu e a sala se iluminou momentaneamente com uma luz intensa. O futuro de Clara e de sua filha, a verdade sobre Ricardo, tudo estava em jogo agora. E ela estava prestes a entrar em um labirinto de segredos que nunca imaginou que existiria. O que eles realmente esconderiam um do outro? E o que aqueles eventos inesperados significavam para todos eles? O impacto da situação os envolveu como uma neblina e a incerteza pairava sobre todos. Clara olhou nos olhos de Ricardo, buscando respostas em meio ao caos que se desenrolava. Temos que sair agora, insistiu Laura. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo falou mais alto. Antes que eu pudesse formular outra pergunta, uma segunda explosão irrompeu mais perto, fazendo o chão tremer e as janelas estilhaçarem como vidro quebrado. O barulho ecoou no coração de Clara. Uma mistura de terror e confusão. Vamos! Gritou Ricardo, puxando sua mão. No entanto, em vez de segui-lo, Clara hesitou. O calor de sua mão queimava, mas a sensação de que ela precisava descobrir a verdade a mantinha paralisada. Ricardo, espera! O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? A urgência na voz dela ecoou pela sala e algumas cabeças se viraram. Os olhares de estranhamento e preocupação de seus colegas a envolviam como um manto pesado. Ricardo parecia dividir-se entre a preocupação e um mistério profundo. E Clara sentiu que a atmosfera mudava. Não é simples, Clara. Você precisa confiar em mim. Mas Clara já não sabia em quem confiar. O homem que poderia ser seu pai lhe parecia como um estranho. A tensão entre eles era palpável. Laura, que até então estava furiosa, agora parecia perdida. Suas queições endureceram à medida que ela olhava para Ricardo. E Clara, vocês não entendem. Não podem sair! É perigoso! Um lapso de medo cruzou seu rosto. E por um breve momento, a frieza dela se desfez. No meio dessa tempestade emocional, algo se quebrou na mente de Clara. As peças começaram a se encaixar de forma inquietante. Laura, você sabe de algo que não me contou, não sabe? Você sabe quem ele é para mim. A voz dela soou mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ricardo a encarou. E por um momento, seus olhos pareciam se abrir em um abismo de segredos. Clara, você não precisa saber disso agora. A situação é muito mais complicada. Mas antes que ele pudesse terminar, Clara deu um passo à frente, determinada. Me diga! Eu preciso saber a verdade! E foi nesse momento que um terceiro estrondo cortou o ar, desta vez mais próximo, derrubando uma das paredes do restaurante. Os gritos se seguiram como ecos de um pesadelo coletivo. O desastre desempacotou a realidade de todos. O chão se moveu e tudo à sua volta girou em um frenesi de medo. Clara, siga-me! Ricardo gritou. Mas já não havia mais tempo. Uma sombra disforme lançou-se sobre eles como um tsunami iminente. Clara se virou e um homem de terno, com expressão angustiada, surgiu entre as fumaças e estilhaços. Venha comigo! Não é seguro aqui! Ele bradou.
Os olhos de Clara se arregalaram. A voz era familiar. Ela não conseguia acreditar no que via. Papai, murmurou, sua mente girando em confusão. E ali estava um homem que não havia percebido antes. Alguém que poderia ser muito mais do que apenas um estranho no meio de uma confusão. As emoções a dominaram. O que estava acontecendo? A vida como conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos. Clara percebeu que não era apenas Ricardo, que guardava segredos, mas toda uma rede de mentiras começava a emergir do desconhecido. Você é meu pai! O nó na garganta dela se apertou. As palavras que mal podiam sair. Mas o homem não se deteve. Em sua expressão, Clara viu um misto de medo, arrependimento e uma urgência feroz. Não temos tempo para isso. Você precisa ir agora. Mas a intensidade do momento fez o tempo se arrastar. O convite para a verdade agora estava à porta. E o pavor se apossou da sala. Clara sentiu que, em um único instante, poderia perder tudo. A luz do restaurante piscou novamente e a incerteza tomou conta. O que exatamente estava prestes a descobrir? E que segredos mais estavam escondidos nesse emaranhado de vidas cruzadas, que pareciam ter se unido em um único desfecho de caos? Antes que houvesse tempo para respiração ou escolha, Clara teve que decidir. Sair em segurança e deixar a verdade para trás, ou enfrentar o que ainda estava por vir e arriscar tudo pela resposta que poderia transformar seu mundo para sempre. Seria esse o momento que mudaria sua vida? Ou ela estava prestes a abrir uma porta que deveria permanecer fechada? Clara olhou nos olhos de Ricardo, buscando respostas em meio ao caos que se desenrolava. Temos que sair, agora! Insistiu Laura. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo falou mais alto. Antes que pudesse formular outra pergunta, uma segunda explosão irrompeu mais perto, fazendo o chão tremer e as janelas estilhaçarem como vidro quebrado. O barulho ecoou no coração de Clara, uma mistura de terror e confusão. Vamos! Gritou Ricardo, puxando sua mão. No entanto, em vez de segui-lo, Clara hesitou. O calor de sua mão queimava, mas a sensação de que ela precisava descobrir a verdade a mantinha paralisada. Ricardo, espera! O que está acontecendo? Começaram a se encaixar de forma inquietante. Laura, você sabe de algo que não me contou, não sabe? Você sabe quem ele é para mim? A voz dela soou mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ricardo a encarou. E por um momento, seus olhos pareciam se abrir em um abismo de segredos. Clara, você não precisa saber disso agora. A situação é muito mais complicada. Mas antes que ele pudesse terminar, Clara deu um passo à frente determinada. Me diga, eu preciso saber a verdade. E foi nesse momento que um terceiro estrondo cortou o ar. Desta vez mais próximo, derrubando uma das paredes do restaurante. Os gritos se seguiram como ecos de um pesadelo coletivo. O desastre desempacotou a realidade de todos. O chão se moveu e tudo à sua volta girou em um frenesi de medo. Clara, siga-me! Ricardo gritou, mas já não havia mais tempo. Uma sombra disforme lançou-se sobre eles como um tsunami iminente. Clara se virou e um homem de terno, com expressão angustiada, surgiu entre as fumaças e estilhaços. Venha comigo, não é seguro aqui, ele bradou. Os olhos de Clara se arregalaram. A voz era familiar
Ela não conseguia acreditar no que via. Papai! Murmurou, sua mente girando em confusão. E ali estava um homem que não havia percebido antes. Alguém que poderia ser muito mais do que apenas um estranho no meio de uma confusão. As emoções a dominaram. O que estava acontecendo? A vida como conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos. Clara percebeu que não era apenas Ricardo que guardava segredos, mas toda uma rede de mentiras começava a emergir do desconhecido. Você é meu pai? O nó na garganta dela se apertou. As palavras que mal podiam sair. Mas o homem não se deteve. Em sua expressão, Clara viu um misto de medo, arrependimento e uma urgência feroz. Não temos tempo para isso. Você precisa ir agora. Mas a intensidade do momento fez o tempo se arrastar. O convite para a verdade agora estava à porta, e o pavor se apossou da sala. Clara sentiu que em um único instante poderia perder tudo. A luz do restaurante piscou novamente, e a incerteza tomou conta. O que exatamente estava prestes a descobrir? E que segredos mais estavam escondidos nesse emaranhado de vidas cruzadas que pareciam ter se unido em um único desfecho de caos? E então, com um movimento brusco, o homem pousou a mão no braço de Clara. Eu estou aqui para te proteger, mas antes precisamos desmascarar a verdade sobre Ricardo. O olhar do homem ferveu como ácido e a conexão instantânea fez Clara tremer. Desmascarar? O que você sabe sobre ele? A voz dela estava fria, mas cheia de uma curiosidade afiada. Ele não é quem você pensa. A vida que ele levou, cada passo, foi por causa de quem está atrás dele. E está mais perto do que você imagina. A expressão do homem se contorceu de angústia. E por um momento, Clara sentiu um calafrio. Do que você está falando? Perguntou, a mente rodando. Os explosões são um aviso. Eles estão vindo atrás de todos nós. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando sombrio. E você é o principal alvo. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Clara olhou para Ricardo, tentando encontrar uma resposta em seu rosto. Mas ele parecia tão perdido quanto ela. Tudo o que achava que sabia foi desmantelado em segundos. Os laços de sangue, a busca por respostas, tudo enquanto o perigo se aproximava mais a cada instante. Em um cenário onde cada escolha poderia custar vidas. Ah! A verdade se desenrolava como uma tempestade impetuosa. E Clara sabia que, sem entender o que realmente estava acontecendo, ela poderia não apenas perder a chance de conhecer seu pai, mas também a vida que havia construído para si e para sua filha. Ricardo, você vai me dizer a verdade, ela afirmou, o desejo por clareza ardendo em seu olhar. Antes que pudesse obter uma resposta, uma nova explosão ecoou, tão próxima que o chão sob seus pés parecia desmoronar. Clara sentiu que o mundo à sua volta estava prestes a mudar para sempre, e com isso toda a sua vida. Clara olhou nos olhos de Ricardo, buscando respostas em meio ao caos que se desenrolava. Temos que sair agora, insistiu Laura. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo falou mais alto. Antes que pudesse formular outra pergunta, uma segunda explosão irrompeu mais perto, fazendo o chão tremer e as janelas estilhaçarem como vidro quebrado. O barulho ecoou no coração de Clara.
uma mistura de terror e confusão. Vamos! Gritou Ricardo, puxando sua mão. No entanto, em vez de segui-lo, Clara hesitou. O calor de sua mão queimava, mas a sensação de que ela precisava descobrir a verdade a mantinha paralisada. Ricardo, espera! O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? A urgência na voz dela ecoou pela sala e algumas cabeças se viraram. Os olhares de estranhamento e preocupação de seus colegas a envolviam como um manto pesado. Ricardo parecia dividir-se entre a preocupação e um mistério profundo. E Clara sentiu que a atmosfera mudava. Não é simples, Clara. Você precisa confiar em mim. Mas Clara já não sabia em quem confiar. O homem que poderia ser seu pai lhe parecia como um estranho. A tensão entre eles era palpável. Laura, que até então estava furiosa, agora parecia perdida. Suas feições endureceram à medida que ela olhava para Ricardo e Clara. Vocês não entendem. Não podem sair. É perigoso! Um lapso de medo cruzou seu rosto e por um breve momento a frieza dela se desfez. No meio dessa tempestade emocional, algo se quebrou na mente de Clara. As peças começaram a se encaixar de forma inquietante. Laura, você sabe de algo que não me contou, não sabe? Você sabe quem ele é pra mim? A voz dela soou mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ricardo a encarou e por um momento seus olhos pareciam se abrir em um abismo de segredos. Clara, você não precisa saber disso agora. A situação é muito mais complicada. Mas antes que ele pudesse terminar, Clara deu um passo à frente, determinada. Me diga, eu preciso saber a verdade. E foi nesse momento que um terceiro estrondo cortou. Ar, desta vez mais próximo, derrubando uma das paredes do restaurante. Os gritos se seguiram como ecos de um pesadelo coletivo. O desastre desempacotou a realidade de todos. O chão se moveu e tudo à sua volta girou em um frenesi de medo. Clara, siga-me! Ricardo gritou, mas já não havia mais tempo. Uma sombra disforme lançou-se sobre eles como um tsunami iminente. Clara se virou e um homem de terno, com expressão angustiada, surgiu entre as fumaças e estilhaços. Venha comigo, não é seguro aqui, ele bradou. Os olhos de Clara se arregalaram. A voz era familiar. Ela não conseguia acreditar no que via. Papai! Murmurou, sua mente girando em confusão. E ali estava um homem que não havia percebido antes. Alguém que poderia ser muito mais do que apenas o estranho no meio de uma confusão. As emoções a dominaram. O que estava acontecendo? A vida como conhecia estava se despedaçando diante de seus olhos. Clara percebeu que não era apenas Ricardo que guardava segredos, mas toda uma rede de mentiras começava a emergir do desconhecido. Você é meu pai! O nó na garganta dela se apertou. As palavras que mal podiam sair, mas o homem não se deteve. Em sua expressão, Clara viu um misto de medo, arrependimento e uma urgência feroz. Não temos tempo para isso. Você precisa ir, agora! Mas a intensidade do momento fez o tempo se arrastar. Um convite para a verdade agora estava à porta. E o pavor se apossou da sala. Clara sentiu que em um único instante poderia perder tudo. A luz do restaurante piscou novamente. E a incerteza tomou conta. O que exatamente estava prestes a descobrir? E que segredos mais estavam escondidos nesse emaranhado de vidas cruzadas que pareciam ter se unido em um único desfecho de caos? E então, com um movimento brusco, o homem pousou a mão no braço de Clara. Eu estou aqui para te proteger, mas antes precisamos desmascarar a verdade sobre Ricardo. O olhar do homem ferveu como ácido.
E a conexão instantânea fez Clara tremer. Desmascarar? O que você sabe sobre ele? A voz dela estava fria, mas cheia de uma curiosidade afiada. Ele não é quem você pensa. A vida que ele levou, cada passo, foi por causa de quem está atrás dele. E está mais perto do que você imagina. A expressão do homem se contorceu de angústia. E por um momento, Clara sentiu um calafrio. Do que você está falando? Perguntou, a mente rodando. Os explosões são um aviso. Eles estão vindo atrás de todos nós. Ele fez uma pausa, seu olhar se tornando sombrio. E você é o principal alvo. As palavras dele a atingiram como um soco. No estômago. Clara olhou para Ricardo, tentando encontrar uma resposta em seu rosto, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Tudo o que achava que sabia foi desmantelado em segundos. Os laços de sangue, a busca por respostas, tudo enquanto o perigo se aproximava mais a cada instante. Ricardo, você vai me dizer a verdade, ela afirmou, desejo por clareza ardendo em seu olhar. Antes que pudesse obter uma resposta, uma nova explosão ecoou. Tão próxima que o chão sob seus pés parecia desmoronar. Clara sentiu que o mundo à sua volta estava prestes a mudar para sempre. E com isso, toda a sua vida. Clara, não pense nisso! Venha comigo agora mesmo! Ricardo gritou, já puxando-a em direção à saída. Mas Clara resistiu. Não! A verdade primeiro! Diga-me, o que está acontecendo? Um estrondo pareceu ecoar sob os seus pés. A estrutura começou a tremer e Clara percebeu que não podiam mais esperar. No entanto, quando Ricardo começou a se mover, um grito estridente cortou o ar. Parem! Era Laura, agora com a expressão congelada em medo. É tarde demais! Vocês não podem sair! Ele não pode saber! Clara olhou para a esposa de Ricardo, seu coração acelerando. O que você sabe, Laura? E no mesmo instante, Ricardo empalideceu. Não, não pode ser. Você não sabia, Clara. A voz dele se quebrou e a sala pareceu girar ao seu redor. Laura, em um sopro de desespero, revelou: toda essa situação é parte de um plano. O seu pai, ele está em perigo por sua causa. Você não entende? Ele foi escolhido. Clara estava confusa. Escolhido para quê? O que está acontecendo? Me diga a verdade! A cada palavra seu corpo parecia pesar mais, como se a revelação estivesse prestes a desmoronar tudo o que conhecia. E então, enquanto a verdade na boca de Laura parecia sempre mais aterrorizante, um novo chamado ecoou. Uma voz estrondosa de dentro da fumaça, clamando: Clara, o tempo acabou! E então apareceu outro homem com um olhar malicioso. Você é a chave de tudo. É hora de decidir se vai ficar ou se vai se unir a nós. O choque da revelação a atingiu em cheio. Clara sentiu o mundo girar. Quem era aquele homem? O que ele queria? E mais importante, qual era o seu papel nesse jogo monstruoso? As perguntas ficaram dançando na mente dele como um eco sem fim. Agora a verdadeira batalha começava. E Clara sabia que precisava escolher: salvar sua vida ou mergulhar em um abismo de segredos que a levaria a descobrir sua verdadeira identidade. E quem realmente era a família dela. Clara estava paralisada. As palavras do homem reverberando em sua mente como uma bomba. Você é a chave. Que tudo! É hora de decidir se vai ficar ou se vai se unir a nós. O caos ao redor se intensificava e o pânico nos rostos das pessoas ali se tornava palpável. A atmosfera estava carregada de tensão, como uma panela de pressão prestes a explodir. Clara, escute!
Ricardo puxou-a pela mão, mas ela estava mais focada na revelação bombástica do Homem de Terno. Havia algo nas palavras dele que a deixava inquieta. Ele sabia demais. Mas o que significava ser a chave? Laura, com os olhos arregalados, começou a recuar. Você não sabe o que está fazendo. Eles não vão parar por nada. As palavras dela ecoaram como um aviso. Mas Clara estava tão confusa. Havia se entranhado em um jogo que não entendia. E enquanto pensava sobre a ideia de ser um alvo, uma onda de pavor a dominava. Mas antes que pudesse decidir qual caminho seguir, um novo som irrompeu. Um grito cortante que parecia vir da parte de trás do restaurante. Todos se viraram. Clara teve um pressentimento horrível. Um impulso visceral que a alertava que algo muito pior estava para acontecer. O que foi isso? Ela sussurrou, seu coração descompassado. Então ela viu um homem vestido de preto, máscara cobrindo seu rosto. Entrava pela porta explosivamente, segurando uma arma. O tempo parecia parar, cada batida do seu coração ecoando em seus ouvidos. O olhar afiado do intruso atravessou a sala em busca de seu alvo. E Clara sentiu a adrenalina escorrer por suas veias. Era como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Fiquem onde estão! Ele gritou, e os clientes do Cheiro da Terra se contorceram de medo. O Homem de Terno se colocou na frente de Clara, como se fosse um escudo humano. Não se aproximem dela! Ele bradou, sua voz carregada de determinação. Clara! Ricardo tentou ir até ela, mas foi detido por Laura, que puxou-o para trás. Você não pode. Ela estava agora tão assustada quanto todos. O intruso olhou diretamente nos olhos de Clara. E de repente tudo ficou nítido para ela. A conexão. O homem que combate as sombras de sua vida. Não eram apenas imagens nebulosas. Eles realmente existiam. Mas qual era a relação entre eles? Você sabe quem eu sou, não sabe? O homem de máscara, com um tom de desafio, a interpelou. E algo dentro dela se quebrou. Era como se uma verdade insuportável se revelasse. Você é parte disso? A palavra parte saiu de sua boca como um sussurro incrédulo. Sim, eu sou. Ele se aproximou um pouco mais, e os dedos de Clara começaram a tremer. Você é a razão pela qual tudo está acontecendo. E nessa luta entre o que é real e o que é mentira, você tem que escolher quem você realmente é. Nesse momento, tudo parecia um pesadelo. As explosões, as verdades reveladas, a luta por um futuro que ela agora percebia poderia estar acima dela. Clara se viu em um mar de incertezas. Cada emoção misturada em um ciclo de negação e aceitação. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma nova explosão ecoou do lado de fora. E a estrutura do restaurante começou a tremer. As janelas estouraram uma a uma e fumaça começou a invadir o ambiente. O intruso olhou para Clara e havia uma estranha conexão, um impulso de proteção mesmo sob a máscara. Vá, agora! É você ou eles! E como se o universo estivesse conspirando, as luzes apagaram. Um caos ensurdecedor tomou conta da sala. Clara piscou e no escuro viu Ricardo tentando alcançar seu braço. Clara, o que você vai fazer? Sua voz estava carregada de medo e preocupação. Mas a decisão estava feita antes mesmo de Clara se dar conta. Uma escolha gnóstica a levaria para um desconhecido sem fim.
Ela sabia que não só o futuro dela estava em jogo, mas o de todos ao seu redor. E o que era verdade e o que era ilusão começou a se entrelaçar a cada instante. Com o coração na boca, ela gritou no escuro: "Não sei o que fazer, mas eu não vou deixá-los me levar." Então, nos momentos de desespero, a figura do homem mascarado desapareceu na escuridão, deixando Clara com uma sensação estranha de que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que as mentiras. O futuro dela e de sua filha se tornava um labirinto de segredos, e as revelações estavam apenas começando. Clara estava paralisada, as palavras do homem reverberando em sua mente como uma bomba. "Você é a chave de tudo. É hora de decidir se vai ficar ou se vai se unir a nós." O caos ao redor se intensificava e o pânico nos rostos das pessoas ali se tornava palpável. A atmosfera estava carregada de tensão, como uma panela de pressão prestes a explodir. "Clara, escute." Ricardo puxou-a pela mão, mas ela estava mais focada na revelação bombástica do homem de terno. Havia algo nas palavras dele que a deixava inquieta. Ele sabia demais. Mas o que significava ser a chave? Laura, com os olhos arregalados, começou a recuar. "Você não sabe o que está fazendo. Eles não vão parar por nada." As palavras dela ecoaram como um aviso. Mas Clara estava tão confusa. Havia se entranhado em um jogo que não entendia. E enquanto pensava sobre a ideia de ser um alvo, uma onda de pavor a dominava. Mas, antes que pudesse decidir qual caminho seguir, um novo som irrompeu. Um grito cortante que parecia vir da parte de trás do restaurante. Todos se viraram. Clara teve um pressentimento horrível. O impulso visceral que a alertava que algo muito pior estava para acontecer. "Aproximem dela!" Ele bradou, sua voz carregada de determinação. "Clara!" Ricardo tentou ir até ela, mas foi detido por Laura, que puxou-o para trás. "Você não pode!" Ela estava agora tão assustada quanto todos. O intruso olhou diretamente nos olhos de Clara e, de repente, tudo ficou nítido para ela. A conexão. O homem que combate as sombras de sua vida não eram apenas imagens nebulosas. Eles realmente existiam. Mas qual era a relação entre eles? "Você sabe quem eu sou, não sabe?" O homem de máscara, com um tom de desafio, a interpelou. E algo dentro dela se quebrou. Era como se uma verdade insuportável se revelasse. Você é parte disso?" A palavra parte saiu de sua boca como um sussurro incrédulo. "Sim, eu sou." Ele se aproximou um pouco mais, e os dedos de Clara começaram a tremer. "Você é a razão pela qual tudo está acontecendo. E nessa luta entre o que é real e o que é mentira, você tem que escolher quem você realmente é." Nesse momento, tudo parecia um pesadelo. As explosões, as verdades reveladas, a luta por um futuro que ela agora percebia poderia estar acima dela. Clara se viu em um mar de incertezas, cada emoção misturada em um ciclo de negação e aceitação. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma nova explosão ecoou do lado de fora, e a estrutura do restaurante começou a tremer. As janelas estouraram uma a uma, e fumaça começou a invadir o ambiente. O intruso olhou para Clara e havia uma estranha conexão, um impulso de proteção mesmo sob a máscara. "Vá, agora! É você ou eles!" E como se o universo estivesse conspirando, as luzes apagaram. Um caos ensurdecedor tomou conta da sala. Clara piscou e, no escuro,
viu Ricardo tentando alcançar seu braço. Clara, o que você vai fazer? Sua voz estava carregada de medo e preocupação. Mas a decisão estava feita antes mesmo de Clara se dar conta. Uma escolha gnóstica a levaria para um desconhecido sem fim. Ela sabia que não só o futuro dela estava em jogo, mas o de todos ao seu redor. E o que era verdade e o que era ilusão começou a se entrelaçar a cada instante. Com o coração na boca, ela gritou no escuro: "Não sei o que fazer, mas eu não vou deixá-los me levar." Então, nos momentos de desespero, a figura do homem mascarado desapareceu na escuridão, deixando Clara com uma sensação estranha de que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que as mentiras. O futuro dela e de sua filha se tornava um labirinto de segredos, e as revelações estavam apenas começando. E assim que ela se virou, um novo estrondo rasgou o ar. Não era uma explosão, mas um grito agonizante. Clara e todos na sala pararam instantaneamente. O barulho vindo de trás da cozinha. O medo contagiou o ambiente como um vírus. Clara hesitou e então decidiu que não poderia ignorar. Ela correu na direção do som, seu coração martelando. Quando chegou à entrada da cozinha, a cena a paralisou. Um corpo estava no chão. Era Emma, uma das funcionárias, com uma expressão de dor e desespero. Sua mão agarrando uma faca ensanguentada. "Clara", ela sussurrou, "eles estão vindo! Devem saber da verdade!" O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. "Emma, o que aconteceu?" Ela se aproxima, mas Emma já estava se perdendo na escuridão do desespero. A luz apagada da cozinha parecia agora uma simples ferrugem. Clara não conseguia entender. "Eles sabem tudo, e você é o último esforço." Ele estendia a mão, como se estivesse entregando a Clara algo inestimable. O olhar de Clara se encheu de horror y compaixão. Mas con eso, una pregunta gritante ecoó en su mente. ¿Podría esa verdad que Emma mencionaba ser algo tan colosal, tan impactante, que poderia desmoronar tudo que ela pensava saber? O homem mascarado voltou, agora sem el aro de proteção. ¿Por que você fez? O que você deixou acontecer? A acusación pontó como una flecha. Y Clara, en medio ao caos y a revelación de que la verdad escondía algo ainda más tenebroso, sentiu un nó se formar na garganta. Os segredos y mentiras estaban agora emaranhados en una teia bem más complexa de que ela poderia imaginar. Y sem saber a resposta, Clara percebió que su vida entera poderia ser vaciada en una grande farsa. Emma, ¿qué sabe? O olhar de ela era de desespero. Mas então sussurro cortou o ar. Clara, você não é quem pensa que é. E antes que tudo fizesse sentido, outra figura emergiu das sombras. Era Ricardo, mas agora suas palavras eram como lâminas cortantes. A verdade é que todos nós somos peças em um jogo muito mais complicado. A verdadeira natureza de todos os envolvidos estava começando a se revelar. E a resposta de Clara não estava somente com ela. O que estava por vir levaria cada um a um destino que poderia acabar com tudo. E as revelações a deixaram em um abismo de incertezas. O caos da verdade, escondido nas profundezas de um passado sombrio, estava apenas começando a ser desvendado.
Clara estava paralisada, as palavras do homem reverberando em sua mente como uma bomba. Você é a chave de tudo. É hora de decidir se vai ficar ou se vai se unir a nós. O caos ao redor se intensificava e o pânico nos rostos das pessoas ali se tornava palpável. A atmosfera estava carregada de tensão, como uma panela de pressão prestes a explodir. Clara, escute! Ricardo puxou-a pela mão, mas ela estava mais focada na revelação bombástica do homem de terno. Havia algo nas palavras dele que a deixava inquieta. Ele sabia demais, mas o que significava ser a chave? Laura, com os olhos arregalados, começou a recuar. Você não sabe o que está fazendo. Eles não vão parar por nada. As palavras dela ecoaram como um aviso, mas Clara estava tão confusa. Havia se entranhado em um jogo que não entendia. E enquanto pensava sobre a ideia de ser um alvo, uma onda de pavor a dominava. Mas antes que pudesse decidir qual caminho seguir, um novo som irrompeu. Um grito cortante que parecia vir da parte de trás do restaurante. Todos se viraram. Clara teve um pressentimento horrível. O impulso visceral que a alertava que algo muito pior estava para acontecer. O que foi isso? Ela sussurrou, seu coração descompassado. Então, ela viu um homem vestido de preto, máscara cobrindo seu rosto. Entrava pela porta explosivamente, segurando uma arma. O tempo parecia parar. Cada batida do seu coração ecoando em seus ouvidos. O olhar afiado do intruso atravessou a sala em busca de seu alvo. E Clara sentiu a adrenalina escorrer por suas veias. Era como se o mundo tivesse entrado em câmara lenta. Fiquem onde estão, ele gritou. E os clientes do cheiro da terra se contorceram de medo. O homem de terno se colocou na frente de Clara, como se fosse um escudo humano. Não se aproximem dela! Ele bradou, sua voz carregada de determinação. Clara! Ricardo tentou ir até ela, mas foi detido por Laura, que puxou-o para trás. Você não pode! Ela estava agora tão assustada quanto todos. O intruso olhou diretamente nos olhos de Clara e de repente tudo ficou nítido para ela. A conexão. O homem que combate as sombras de sua vida não eram apenas imagens nebulosas. Eles realmente existiam. Mas qual era a relação entre eles? Você sabe quem eu sou, não sabe? O homem de máscara, com um tom de desafio, a interpelou. E algo dentro dela se quebrou. Era como se uma verdade insuportável se revelasse. Você é parte disso? A palavra parte saiu de sua boca como um sussurro incrédulo. Sim, eu sou. Ele se aproximou um pouco mais e os dedos de Clara começaram a tremer. Você é a razão pela qual tudo está acontecendo. E nessa luta entre o que é real e o que é mentira, você tem que escolher quem você realmente é. Nesse momento, tudo parecia um pesadelo. As explosões, as verdades reveladas, a luta por um futuro que ela agora percebia poderia estar acima dela. Clara se viu em um mar de incertezas, cada emoção misturada em um ciclo de negação e aceitação. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma nova explosão ecoou do lado de fora. E a estrutura do restaurante começou a tremer. As janelas estouraram, uma a uma, e fumaça começou a invadir o ambiente. O intruso olhou para Clara e havia uma estranha conexão, um impulso de proteção, mesmo sob a máscara. Vá, agora! É você ou eles! E como se o universo estivesse conspirando, as luzes apagaram. Um caos ensurdecedor tomou conta da sala. Clara piscou e no escuro viu Ricardo tentando alcançar seu braço.
Clara, o que você vai fazer? Sua voz estava carregada de medo e preocupação, mas a decisão estava feita antes mesmo. De Clara se dar conta. Uma escolha gnóstica levaria para um desconhecido sem fim. Ela sabia que no solo o futuro dela estava em juego, mas de todos ao seu redor. Y o que era verdad y o que era ilusión comenzó a se entrelazar a cada instante. Con o corazón na boca, ela gritou no escuro: "Não sei o que fazer, mas eu não vou deixar-los me levar." Entonces, momentos de desespero, la figura de hombre mascarado desapareció en la escuridón, dejando Clara con una sensación extraña de que la verdad podría ser ainda más devastadora do que las mentiras. O futuro dela y de su filha se tornaba un laberinto de segredos, y las revelaciones estaban apenas comenzando, y entonces, en medio de desespero y fumaza, una nueva figura emergió, y Clara ficou paralizada. Era sua madre, mas no era apenas isso, era la mulher que a abandonara. O olhar dela estava frágil, mas o que mais chocou Clara foi a profunda tristeza que reluziu em seus olhos. Clara! Ela se aproximou, a voz trêmula e desesperada. "Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você." Clara mal conseguia respirar. O mundo em volta desmoronava, e sua mente ia contra todas as memórias que tivera. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Por quê? Por que você me deixou?" Na garganta, a impediu de continuar. E lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. "Eu não tive escolha, Clara." A mãe parecia tão fragilizada, um reflexo da dor que Clara sempre carregara. Mas as palavras dela também pareciam cheias de segredos obscuros. "Havia coisas que você nunca poderia saber. Coisas que eu fiz pelo seu bem." Antes que Clara pudesse processar isso, o homem mascarado reapareceu, agora a seu lado. "Vocês duas precisam ir. E rápido!" E em seguida virou-se para a mãe com uma fúria revelada. "Essa é a culpada! É tudo culpa dela!" O ar ficou pesado com a acusação. Clara olhou entre os dois, seu mundo rodando. Qual era a verdade? Por que sua mãe seria culpada? Clara gritou: "Mãe, o que você fez?" "Clara, não é assim. Eu sempre fiz tudo por você." A mãe gritava agora, mas a voz dela se afundou em meio ao caos. E o que Clara não percebeu era que, na confusão, o próprio Ricardo se pôs entre elas. "A verdade é mais sombria do que vocês imaginam." O que ele disse atingiu como uma epifania. Tudo até então poderia estar cheio de enganos. O que realmente havia se passado na vida de Clara? A única coisa que sabia era que naquele momento tudo estava prestes a desmoronar mais uma vez. Um último grito ecoou do lado de fora, estrondoso como uma onda. "Clara!" Alguém bradou, e nesse instante a porta se abriu com força. Um grupo de homens, todos com identificações na roupa, entraram e gritaram: "Parados, todos vocês!" E o que deveria ter sido um socorro se transformou em terror. Clara se agarrou à mãe, e o que antes parecia uma fraqueza, agora foi o único ponto de apoio. "O que vocês querem?" Sua voz estava quase inaudível. "Estamos aqui para prender a verdadeira criminosa!" Gritou um deles, apontando com a arma, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Os olhos de sua mãe se abriram em horror. "Não, Clara, eles não podem saber. Não agora!" A confusão crescia, e a verdade parecia mais distante do que nunca.
Clara estava cercada. O passado e o presente colidindo em uma explosão de emoções. E as respostas que ela tanto desejava não eram nada daquilo que imaginara. O medo se instalou em seu coração. E enquanto olhava para a mãe e para Ricardo, toda a sua vida parecia se desfazer. A única certeza que tinha era de que tudo estava prestes a mudar radicalmente. E com cada revelação, mais segredos escusos eram lançados para a frente. Qual desses homens era o verdadeiro inimigo? E essa corrida contra o tempo, que parecia tão linear, agora se transformava em um labirinto entre verdades e mentiras. Clara sabia que teria que escolher um lado. Mas quem ela poderia realmente confiar? Clara estava cercada. O passado e o presente colidindo em uma explosão de emoções. A verdade é mais sombria do que vocês imaginam. As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente. E enquanto olhava entre sua mãe e o homem mascarado, o ar parecia denso. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar. No fundo, Clara sabia que realmente precisava de respostas, mas o caótico barulho da confusão a cercava como um manto. De repente, um grito, agudo e desesperado. Vinha de fora, a porta do restaurante se agitava, e o intruso, que até então mantinha o controle, parecia hesitar. "O que está acontecendo?" ele murmurou, sua voz agora carregada de incerteza. Clara sentiu um frio na barriga. Ainda precisou uma coisa mudar. Então, com um estrondo, a porta se abriu completamente. Um grupo de homens armados invadiu o lugar, fazendo os clientes gritarem, se jogarem ao chão. Era um verdadeiro caos. Eles estavam todos vestidos de preto e carregavam distintivos, a polícia. E entre eles, um rosto se destacou. Clara não podia acreditar. Era Daniel, um ex-namorado de sua adolescência. Ele estava agora em uma farda, mas o olhar determinado de sempre ainda era o mesmo. "Clara, saia da frente!" ele gritou, enquanto se movia rapidamente entre as mesas. Mas o que chocou Clara foi a súbita mudança no rosto de Daniel ao avistar sua mãe. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A voz de Daniel tremia e suas mãos se apertaram em punhos. Havia algo profundo, algo trágico ali. Clara olhou rapidamente de uma face a outra. "Daniel, eu não sabia que você..." Ela começou a falar, mas o coração dela pulsava tão rápido que mal podia pensar. "Você conhece ela?" Daniel apontou para a mãe de Clara. O desespero misturado como uma fúria repentina nos olhos. Sua mãe estava paralisada, a expressão de terror agora se transformando em uma máscara de pesar. "Você sabe que ela é o coração de todo esse problema." O que estava acontecendo? Clara não entendia. Como Daniel poderia saber de algo assim? "O que você quer dizer?" Ela berrou, sentindo a pressão aumentar. O terror pulsava ao redor dela, como a pista de dança em uma festa agitada. Daniel virou-se para a mãe, agora com um olhar que deveria ter sido de amor, mas estava cheio de desprezo. "Era você que estava por trás de tudo, não era? Você sempre foi a vilã." Nesse instante, um silêncio gelado tomou conta do restaurante. As bombas de emoção que sempre haviam se acumulado entre eles, agora estavam nas mãos de um estrago chocante. Não eram apenas os rumores do passado de Clara. Era uma cumplicidade obscura que ela nunca poderia imaginar. "Não! Você não pode entender!" A mãe de Clara gritou, sua voz tremendo. "Eu fiz isso por amor! Eu fiz isso para proteger você!" Clara não tinha palavras. O nó em sua garganta parecia cortar seu ar. "Proteger como?"
Ela perguntou, mas o que vinha era um eco sem resposta. A verdade a esmagava, devorando cada fragmento da vida que ela conhecia. Os policiais começaram a se mover, cercando os homens armados, e tudo parecia se transformar em uma cena de filme de ação. Os gritos e os sons dos tiros começaram a ecoar, e em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. Um tiro disparou. Clara agarrou sua cabeça. O mundo ao seu redor se iluminou em flashes de luz e som. Quando tudo se acalmou novamente, Clara olhou para o chão e viu algo que a fez gritar. Era uma mancha de sangue que a conecta a uma nova verdade. Emma caída ao lado, seu olhar vazio e sem vida. Não! Não! Clara estava em choque total. A verdade estava se desdobrando de uma maneira que ela nunca poderia ter prever. A dor a atravessou de uma forma esmagadora. Você pode ser a próxima. O homem de máscara sussurrou, apavorando-a. Clara percebeu que, enquanto tentava entender o que estava realmente acontecendo, seus relacionamentos se desmoronavam, revelando segredos devastadores. O que ela sabia e em quem confiava estava prestes a mudar radicalmente. Clara! Daniel gritou. Você precisa escolher agora! Fica com ela ou ficamos nós? Ele estava mais perto do que jamais esteve, e a estrondosa escolha se tornava inadiável. A vida dela estava se desdobrando em uma nova direção. Ela se sentiu perdida no labirinto de mentiras e segredos, e o futuro se tornava uma sombra ameaçadora. Sabia que não poderia ficar parada. Mas e se a verdade que tanto desejasse saber se tornasse mais insuportável que a dor que já carregava? E assim, Clara ficou ali, cercada por escolhas, entre amigos e inimigos, entre amor e sacrifício. A única pergunta que ecoava em sua mente era: quem ela realmente era? Clara estava completamente atordoada. O tiroteio a seu redor parecia um eco interminável, e o ar estava carregado de fumaça, cada respiração uma luta. O olhar de Daniel se fixou nela, implorando uma resposta. Você precisa decidir, Clara. Agora! Os policiais cercavam o local. Gritos de pânico preenchiam o ambiente. Clara sentiu o tempo parar. Sua mãe estava diante dela, com lágrimas nos olhos. Clara, eu era apenas uma mãe tentando proteger a filha. Mas o desespero no olhar de Daniel dizia que a realidade era outra. Ele sempre tivera razão. Você não me disse a verdade, mãe. Por que você me deixou viver isso tudo? As palavras saíram como um grito rasgado. Eu não queria essa vida para você. Eu fiz isso por amor. A voz da mãe era um sussurro apavorado. Mas já a situação explodiu. O homem mascarado começou a se mover na direção dela. Sua presença combinava medo e um estranho conforto. Clara, agora não é hora de hesitar. Você precisa fazer uma escolha. Vem comigo. Ele estendeu a mão e Clara hesitou. Mas então, na confusão, algo a fez desviar o olhar. Emma caída no chão, com a vida escapando lentamente. O horror a envolveu. Emma! Ela correu até a amiga, seu coração batendo descontroladamente. Cada passo se tornava mais pesado, a realidade a atingindo como um golpe. Clara, a verdade! Emma murmurou, e seu olhar passou de vida a um vazio palpável. Clara sentiu o peso do mundo desmoronar sobre ela. Não!
A dor cresceu e ela apenas queria que tudo acabasse. Mas em meio ao desespero, uma chama de clareza surgiu. Se é verdade, te sou a chave, então vou usá-la. Determinação cresceu dentro dela. Não ia deixar que todas aquelas mentiras e segredos destruíssem o seu futuro. Clara olhou para a mãe e para Ricardo, e então para Daniel. Eu não vou deixar que nada nos destrua. Daniel a encarou, o ar tenso entre eles. Clara, junte-se a nós. Podemos desmascarar tudo isso. Ele disparou, segurando firmemente sua mão. Os policiais começaram a avançar. Agora ou nunca. Clara respirou fundo. Num ato de coragem, a pequena luz de esperança brilhou mais forte. Eu escolherei minha liberdade, nossa liberdade. E em um movimento audacioso, ela puxou Daniel e correu em direção aos policiais. Estamos prontos para falar, gritou, sua voz ecoando. A arma do homem mascarado ficou para trás, suas intenções finalmente reveladas. Clara sentiu a adrenalina pulsar. Sentia que mesmo no caos, poderia construir algo novo. A atmosfera de tensão começou a mudar. Os policiais reconheceram a seriedade da situação e começaram a controlar a sala. Clara e Daniel se uniram e a determinação em seus olhos iluminou o caminho. O que parecia um pesadelo poderia se transformar em um novo começo. E em meio à confusão, enquanto os rostos revelavam medo, uma pequena, mas poderosa ideia brotou. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de se libertar. Agora Clara sabia. Ela não estava sozinha. Com um brilho feroz em seu coração, Clara virou-se para mirar sua mãe uma última vez. Eu espero que você entenda. Mãe, isso é por mim. É pela minha filha. Os policiais começaram a prender todos ali. E Clara observou enquanto cada um dos rostos ao redor dela, uma tapeçaria de traição entrelaçada, se desvanecia na verdade revelada. Ela já não era mais a menina perdida em uma cidade pequena. Agora era uma mulher pronta para enfrentar a tempestade. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida persistia. O que vinha a seguir? A verdade tinha seu preço. E mesmo depois de tudo, na calada da noite, os ecos de segredos se moviam nas sombras. A história dela ainda não tinha terminado. E assim, Clara surgiu em meio ao caos, um símbolo de luta. E a jornada estava apenas começando. Se você chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa garantir que não perderá as próximas histórias exclusivas. Elas vão te surpreender. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. Clique e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de ajudar o canal com essas ações. Vamos lá!